Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ciele e o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu avalio os livros que eu leio. Bom, gente, há um tempo atrás me questionaram como que eu avalio cada livro, o que eu considero para falar que um livro é 5 estrelas, é ótimo, maravilhoso, e o outro livro é 3 estrelas, não é tão bom, ou um livro é ruim. Então me questionaram isso e eu resolvi fazer esse vídeo para falar aqui para vocês o que eu avalio, o que eu considero em cada estrela que eu dou para um livro. Lembrando que a opinião é algo muito particular seu, então pode ser não, né? Acontece de ter livros que para mim é fantástico, é maravilhoso, são 5 estrelas, favoritado para a vida, e para você é tipo um livro muito bosta, um livro que você vai considerar 2 estrelas, 1 estrela. Então, a opinião é algo assim muito particular, então nem tudo que é bom para mim vai ser bom para você, e nem tudo que é bom para você vai ser bom para mim. Então, por isso que temos aí um mundo literário gigante com 1 trilhão de livros para vocês lerem e, enfim, descobrir quais são os seus preferidos, quais são os seus odiados. E hoje eu vou falar para vocês um pouco como que eu considero os meus livros preferidos. Antes de eu começar a falar aqui, quero pedir, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, é o primeiro vídeo meu que você tá vendo, se inscreva no canal para dar aquela força, ajudar o canal a crescer. Tem mais um monte de vídeo aí que eu postei, então dá uma olhadinha, né? Quem sabe você não gosta do ser humano aqui, e se inscreva no canal para ajudar a dar aquela força. Já curte o vídeo que ajuda muito também. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, @CieleSilva, lá eu posto também bastante coisa sobre leitura, mas também sobre minha vida pessoal, então me acompanhem lá. E se você quiser comprar algum produto, alguma coisa no site da Amazon, comprem através do meu link, que eu vou deixar aí embaixo no box de informações, porque comprando através do link vocês ajudam muito com o canal, certo? E bora para as minhas considerações. Bom, gente, eu avalio os livros como de 1 a 5 estrelas, onde cada estrela eu considero um peso para o livro, sabe? Cada estrela eu julgo um tópico. A primeira estrela que eu considero é o tema principal do livro, a ideia principal, sobre o que o autor vai falar naquele livro, sabe? Qual que é a ideia principal dele? Ele vai falar, sei lá, sobre vampiros, um livro de terror de vampiros. Então, esse é o tema principal. E aí ali eu julgo se ele, como que foi, sabe, o desenvolvimento desse tema, se ele falou sobre terror, vampiros, ou se, sei lá, no meio do caminho ele botou um romance, sem sentido nenhum. Então, a primeira coisa que eu julgo, a primeira estrela é a ideia principal. É uma ideia boa? É algo assim que faz sentido? É algo que é legal, sabe? É a primeira coisa que eu julgo. Ou sei lá, ele vai falar de um vampiro lá na lua. Tipo, não faz muito sentido, sabe? Então, a primeira coisa que eu julgo a primeira estrela é isso, a ideia principal do livro. A segunda coisa que eu julgo é o desenvolvimento da história. Então, eu julgo como que o autor tratou aquele tema que ele resolveu falar, como que ele desenvolveu isso, sabe? Se foi algo assim que a leitura fluiu, que eu tive um ritmo bacana de leitura, que ele não se embananou pelo meio do caminho e colocou outras coisas, tipo, nada a ver, sabe? Se não ficou algo assim, tipo, as pontas soltas, diríamos, sabe? Eu julgo como que foi o desenvolvimento daquilo que ele resolveu falar, sabe? Se foi algo assim que eu tive ritmo, que eu não travei, que eu não me perdi, que eu me entendi, sabe? Que teve começo, meio e fim, sabe? Então, é a segunda coisa que eu julgo, é o desenvolvimento da história. A terceira coisa que eu julgo são os detalhes desse livro, sabe? São os personagens desse livro, são como os personagens são construídos, são como os cenários são construídos, sabe? Por exemplo, falando de personagem, eu tenho lá um personagem que é para ser o vilão, que é para ser, vamos supor, estamos falando de um livro de romance, tem lá o casalzinho romântico e tem lá aquela fela da puta que é quem vai atrapalhar o casalzinho de romance. Eu quero que essa pessoa, essa fela da puta que vai atrapalhar o casalzinho, eu quero sentir ódio dela, sabe? Eu quero que seja um personagem que seja construído de maneira para o leitor sentir ódio, de maneira que eu consiga sentir que ela é a fela da puta e não que o par romântico que deveria separar e ele ficar com ela, entende? Então, essa é a terceira coisa que eu julgo, sabe? É como que são construídos os personagens, se eles passam com clareza qual é o caráter do personagem, sabe? Se o personagem é bom, se o personagem é ruim, descrição também de cenários. Eu particularmente gosto quando o livro vai lá e fala que a parede está pintada de rosa e tem uma mesa de madeira, em cima da mesa tem um copo. Eu particularmente gosto porque eu gosto de imaginar o cenário. Então,
A terceira coisa que eu julgo é isso, sabe? São os detalhes do livro, como que o autor, ele traz detalhes tanto para os seus personagens como para os cenários e de maneira que não se torne chata também, né? Porque tem também aquele livro que é tão detalhado, que é tanta coisa que é desnecessária, tipo, falar que na hora que ele abriu a porta, sei lá, né? Deixa eu pensar em algo aqui que é desnecessário, sei lá, que o céu tava azul, ok, que era um dia iluminado, ok, mas que passou um carro vendendo banana na rua. Isso é desnecessário. Se lá na frente ele não vai explicar porque tinha um carro vendendo banana na rua, não tem necessidade. Então, essa é a terceira coisa que eu julgo. Detalhes do livro, os detalhes de personagens, como que são construídos isso. A quarta coisa que eu avalio, que é uma coisa assim extremamente importante, pelo menos ao meu ponto de vista, é a escrita do autor. Eu avalio como que ele tá escrevendo aquele livro, sabe? Se ele resolveu falar em primeira pessoa, se ele vai até o final em primeira pessoa, se ele resolveu falar em terceira, se ele vai até o final em terceira. E eu vejo que tem autores que bagunça isso, sabe? Ele começa um livro assim, tipo, acordei, abri a janela e tava um céu maravilhoso, chuvoso, que me deu vontade de deitar na cama e continuar dormindo. Aí dali a pouco, no próximo capítulo, ele continua assim, e aí ela acordou e aí, né, continuou na história. E aí ela deitou de novo na cama e ficou com aquela preguiça e tal, tal, tal. Gente, ele começou falando em primeira pessoa e depois ele foi pra terceira pessoa. Então, isso me incomoda um pouco, sabe? Palavras repetidas, palavras que terminam com mente. Gente, constantemente, consequentemente, intimamente, particularmente, enfim, tudo é mente, 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 mente. Isso também me incomoda muito quando tem essa questão, né, de mente, de palavras terminadas em mente no livro. Palavras repetidas, por exemplo, o autor quer falar que o negócio tava gostoso. Ok, falou que tava gostoso. Depois ele vai lá e fala que tava delicioso. Depois ele vai lá e fala que tava saboroso. Sabe? Não precisa falar gostoso, 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 gostoso. Gente, palavras repetidas também é algo que me incomoda. É algo que eu paro de prestar atenção na história e eu começo a prestar atenção de como que o autor está escrevendo aquilo ali. Sabe? Eu começo a prestar atenção nos erros do autor, sabe? Então, a escrita eu acho algo extremamente importante, porque pra mim, se ele me prende a atenção, né, naquela história, e eu não fico vendo os erros, as palavras repetidas e enfim. E é algo assim que, gente, vou falar real pra vocês. Eu tô escrevendo, né? E, gente, é difícil, sabe? Eu sou uma mera aprendiz na escrita. Quem sou eu na fila do pão? Não sou ninguém. Sou nada nem ninguém. Mas é algo que, assim, eu tô tentando me policiar, sabe? Pra não repetir essa questão, coisas que me incomodam no livro dos outros, eu não quero que os outros se incomodem com o meu, entende? Eu tô suando, eu tô derretendo, tá calor pra porra, e vamos continuar. Então, assim, eu me policio, sabe, pra usar sinônimos, pra não repetir palavras e pra seguir aquela linha. Eu resolvi falar em primeira pessoa, eu vou em primeira pessoa. Eu resolvi falar narrando, eu vou narrando, sabe? Então, isso eu julgo bastante. E também erros. Gente, a pior coisa é você pegar um livro e tá lá escrito problema. Puta que pariu, gente. É a pior coisa você pegar um livro. Outra coisa que eu já vi acontecer bastante em livros também é nomes. O nome da pessoa era Clarissa. Aí dali a pouco ele escreve Clarice. Aí dali a pouco vira Clarissa de novo. Dali a pouco vira Clarice. Gente, eu também me incomodo quando você vê que o nome, né, tá, ou sei lá, era David. Dali a pouco tá Davi. Dali a pouco é David de novo, dali a pouco é Davi de novo. Então, também me incomoda. E enfim, né, a parte da escrita é isso que eu julgo, sabe? Se o autor soube, né, desenvolver aquilo, né, a história dele de uma maneira com uma escrita bacana, com uma escrita legal, sabe? Esses livros que são falados por dois personagens, tipo, primeiro é o mocinho, depois é a mocinha, também eu olho bastante disso, sabe? Porque às vezes o mocinho, tá no capítulo que é pelos olhos do mocinho, e o autor vai lá e bota a fala da mocinha, confundindo tudo o pensamento da mocinha. Dá uma leve bugada em mim, pelo menos. E é isso, é a quarta coisa que eu avalio, é a escrita. A quinta coisa que eu avalio no livro, a quinta coisa, mas não a menos importante, é emoções. É o quanto aquele livro me agradou, sabe? O que eu senti lendo aquele livro. Aquilo me causou alguma coisa, sabe? É um livro de terror, eu senti medo. É um livro erótico, eu senti tesão. Então, a quinta coisa
que eu avalio é isso, sabe? Se ele me trouxe emoções, nem que seja tipo ódio do vilão, sabe? Eu adoro livros que eu fico morrendo de ódio do vilão. Adoro quando me traz esse sentimento de você querer matar o vilão, de você querer matar o personagem ali, sabe? Então, eu gosto bastante. A quinta coisa que eu avalio é isso, sabe? Se esse livro, ele trouxe alguma emoção, ele conseguiu me fazer ficar, nem que seja com ódio. Ou, sei lá, o que eu me apaixonei. É um romance e eu me apaixonei. Então, essa é a quinta coisa que eu avalio, as emoções que o livro me traz. Sobre favoritar o livro pra vida, aquele top 10 que você ama, que são seus favoritos da vida. Como que eu favorito? Bom, eu favorito um livro quando ele me traz algum aprendizado, quando ele me traz alguma coisa assim, que mexe comigo, alguma coisa que tipo, que é algo que foi bom pra mim, que me trouxe algo que me fez pensar, sabe? Por exemplo, Holocausto Brasileiro. É um livro, foi o último que eu favoritei. E esse livro, ele me trouxe aprendizado, sabe? Ele me deu uma carga de informações, coisas que eu não sabia, sabe? Coisas assim, para quem não conhece, é um livro que é baseado em fatos reais, onde ele conta uma história podre do Brasil, sabe? E aquilo mexeu muito comigo em questão de emoções. Nossa, foi um livro assim que me debulhou. E ele me trouxe uma carga de informações que eu favoritei pra vida, sabe? E foi algo assim que eu tinha que conhecer aquela história que, tipo, né, foi uma carga de informações muito grande. Outro livro que eu favoritei pra vida, por exemplo, Mil Beijos de Garoto. Nem é uma história assim, é uma história linda, é um romance assim, né, muito lindo. Mas por que que eu favoritei aquilo pra vida? Porque ele me trouxe um aprendizado, sabe, de você aprender a valorizar o sol, de você valorizar a chuva, porque tem gente que tá lá deitado numa cama e pode sentir a chuva, entendeu? Então, foi um outro livro que eu favoritei pra vida. Então, eu favorito livros que, assim, são especiais, que eu leio num momento que ele me serve pra alguma coisa, que me traz um aprendizado, que me traz um momento que eu fico pensando, sabe, naquilo que, tipo, né, que me muda de alguma maneira. Então, esses são os livros, é assim que eu favorito um livro que, tipo, é o meu top 10 da vida. Bom, gente, então eu falei aí pra vocês as 5 estrelas, como que eu classifico o livro, que eu considero. Primeiro, a ideia principal. A segunda é o desenvolvimento daquilo. A terceira são os detalhes e personagens. Quarta estrela, a escrita, como se é bem escrito o livro. E quinta estrela, emoções, o quanto aquele livro me agradou. E aí, enfim, eu avalio tudo aquilo, né? Por exemplo, o livro teve um tema super legal. Só que aí o desenvolvimento, o autor não soube desenvolver. Era pra ele falar de vampiro, ele colocou uma bruxa no meio. Ele não soube falar que o vampiro bebia sangue. Então, né? Não ganha essa estrela. Aí os personagens, só que os personagens foram bem construídos, sabe? Eu consegui ver quem era o personagem do bem, o personagem do mal, tinha os detalhes, ganha essa estrela. Então, sabe, eu vou avaliando assim, sabe? Separado, né? Cada estrela, o que ganha. Enfim, né? Um livro que eu considero 5 estrelas é aquele livro que, tipo, foi incrível em tudo, sabe? Foi uma leitura que me prendeu, foi uma leitura um livro bem escrito, foi um livro com personagens bem construídos e que me trouxeram emoções que eu fiquei louca com o livro. Então, é um livro 5 estrelas. Um livro 4 estrelas e meia, é algo assim, que foi bom, mas faltou um pouquinho. Teve alguma coisa que não se encaixou, alguma coisa assim, né, sei lá, com a escrita ou alguma coisa com as emoções, tipo, né, sei lá, era um personagem, um vilão e, tipo, eu me apaixonei pelo vilão, né, e essa não era a intenção do autor, a intenção era que eu sentisse raiva do vilão. Então, teve alguma coisinha que não se encaixou, sabe, ou uma pontinha solta, algo não explicado. Então, é um livro 4 estrelas e meia. Um livro 3 estrelas é um livro bom, ponto, mais nada. Um livro que foi bom, foi uma história assim, legal, tal, ponto. Não foi nada fantástico, nada que eu vou pensar nele daqui a uns 2, 3 anos, mas também nada assim ruim. Então foi um livro ali que tava na média, ok, um livro bom, mas que com o passar do tempo talvez, eu já não indique, eu já nem lembre. Um livro 2 estrelas é aquele livro que eu achei ruim. Sabe, um livro assim que teve problemas com escrita, com desenvolvimento, com personagem, sabe? Teve um livro que eu considerei ruim. Quando eu classifico como 2 estrelas, eu achei o livro ruim, que é algo que se alguém me perguntasse, o que você achou do livro? Ruim. Não gostei e não indico, sabe? Quando, né, eu classifico como 2 estrelas, é algo que pra mim não funcionou, é algo que pra mim, tipo, não foi.
sabe? Agora, 1 estrela, isso eu nunca classifiquei, porque eu acho assim, que pelo trabalho do autor de ter pensado em tudo aquilo, eu acho que ele já merece 2 estrelas, merece ser um livro ruim e não ser um livro péssimo, porque 1 estrela, gente, é quando o negócio é muito ruim, é quando o negócio é péssimo, é quando eu acho que deveria ser tirado de circulação, sabe? É quando eu acho que, tipo, foi tão ruim, mas tão ruim, que, tipo, taca fogo naquilo. E eu não gosto, assim, eu particularmente nunca li algo de falar, gente, taca fogo nisso, porque é muito ruim. Não, sabe? Porque às vezes a história é ruim, o desenvolvimento da história é ruim, é um tema ruim, sei lá. Por exemplo, vamos falar de estupro. E aí a autora vai lá e romantiza aquele estupro. É algo que eu achei ruim, muito ruim. Porém, a autora escreveu, sabe, até o final e o negócio foi e você acabou sentindo ódio. Então você teve até a emoção, você sentiu ódio daquilo. Então eu não vou dizer que é algo que, gente, taca fogo, é péssimo. Então, eu particularmente, eu acho que eu não, acho não, né? Eu nunca avaliei um livro como 1 estrela. O mínimo que eu já avaliei foi 2 estrelas. E porque eu achei ruim. Quando eu acho um livro ruim, é 2 estrelas. Um livro meia boca, 3 estrelas. Um livro que tá quase ótimo, 4 estrelas. E um livro ótimo, 5 estrelas. E um livro ótimo, maravilhoso, perfeito e que ainda me trouxe alguma coisa, aqueceu meu coração, me trouxe um conhecimento, me trouxe um aprendizado, 5 estrelas e favorito pra vida. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor tudo que eu falei aqui. Eu falei pra caralho, eu percebi, eu gravando aqui, eu já percebi que eu falei um montão. Esse vídeo eu acho que vai ficar comprido, porque eu falei demais. E é isso, gente. Essa é a maneira como eu julgo os livros. E eu sei que, né, daqui uns dias eu que serei julgada, porque, né, como eu disse, eu também estou escrevendo. E eu acho que é isso. Eu acho que o importante é você julgar de maneira respeitosa, de você falar o que você não gostou, né, o que não foi legal, o que não funcionou pra você, mas de maneira respeitosa, porque, né, foi o que eu disse lá no começo do vídeo, nem tudo que é bom pra mim vai ser bom pra você e nem tudo que é bom pra você vai ser bom pra mim. Então temos aí 1 milhão de opiniões diferentes. Como leitora, eu tô sempre falando, né, a minha opinião sobre os livros, falando se eu amei, se eu odiei. E eu acho que o importante, né, como eu disse, é você fazer isso de maneira respeitosa, fazer uma crítica construtiva, mostrar para o autor que aquilo, né, pode ser feito de maneira diferente, de maneira que vai ser mais legal. E eu acho que como autora, né, eu também tenho o outro lado da moeda agora, você saber aceitar isso, que é pra você melhorar, sabe? É você ver aquela crítica construtiva e aceitar aquilo pra você melhorar. Eu acho que o que não pode é você xingar, você menosprezar, maltratar o autor, né, enfim. Eu acho que tem os dois lados, é o leitor saber falar mal de algo, né, de uma maneira respeitosa, e o autor saber receber aquilo e não levar pelo lado pessoal, sabe? O autor receber aquilo e ver da melhor maneira, tirar a parte boa daquilo, sabe? Tirar aquilo que vai te fazer evoluir, que vai te fazer crescer, que vai te fazer melhorar. Então é isso, gente. Eu já falei demais e eu continuo falando. Jesus amado, esse vídeo tá ficando grande porque a boca hoje tá afiada. E é isso, gente. Eu tenho um conto publicado na Amazon, eu tenho outras coisas aí a serem publicadas. Eu passei em algumas antologias que vai ter contos meus, mas por enquanto tem um conto lá publicado na Amazon, que é o Tatuagem Vicia. Vou colocar a capa aí pra vocês verem. Então, quem já leu, né, podem vir aqui me falar o que vocês acharam. Eu sou super aberta, sabe, pra críticas, mas só não vai falar que é uma bosta, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você pode não gostar, mas fala, olha, não gostei por isso e isso, ponto. Mas não vai falar, gente, é um lixo, vou tacar fogo, pelo amor de Deus. E é isso que eu falo, a questão, assim, do respeito. E eu já tô falando pra caralho de novo e eu não finalizo esse vídeo, né? E é isso, gente. Quem já leu o meu conto pode ir lá no meu Instagram e falar o que achou. Quem não leu, te convido a ler e ver como que é a minha escrita. É um conto erótico, mas eu escrevi outras coisas, escrevi suspense, e enfim, né? Por enquanto eu tô naquela fase de me achando na escrita, sabe? De saber o que eu quero escrever. Se eu quero escrever erótico, se eu quero escrever suspense, se eu quero matar, sabe? O que eu quero fazer. Mas eu acho que o que eu mais gostei foi matar personagem. Gente, eu matei um. E enfim, isso é assunto para outro vídeo. E chega, pelo amor de Deus. Tchau pra vocês. Beijo e até a próxima.